Olá, tudo bem, queridos alunos, queridas alunas? Para quem não me conhece, eu sou o professor Guilherme Corrêa e vou estar aqui, estou inaugurando no meu canal do YouTube agora um curso, digamos assim, completo ou quase completo, com os principais temas do direito processual civil, e a escolha desses temas deve-se principalmente à incidência disso em concursos públicos, em exame de ordem. Então, é um curso que eu vou dividir as aulas a partir dos seus temas. Então, teremos aula 1, aula 2, aula 3, mas não simplesmente o número da aula, e sim aula 1 e o nome da aula. E essa aula 1, como você viu aí na descrição, é a aula que a gente trata dos princípios processuais, tá? A análise aqui serão de alguns princípios que estão dentro do Código de Processo Civil. Alguns deles também têm amparo constitucional e, eventualmente, eu menciono isso para vocês, tá bom? Então vamos lá, já começo pedindo aí a tua gentileza, se for do seu agrado, se você gostar do conteúdo, né? Se inscreve no canal se não está inscrito ainda. Se está inscrito já, peço que dê o seu joinha. Se não gostou do vídeo, diga por que não gostou. A ideia aqui é sempre tentar melhorar. E claro, qualquer dúvida que você tem em relação a essa aula, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Eu olho isso quase que diariamente, então assim que você fizer algum questionamento, alguma pergunta, eu vou resolver sim para você. Eu vou entrar em contato, pode ficar tranquilo, tá? Além disso, se você ainda quiser um outro tipo de contato, pode me mandar um e-mail em contato@professorguilhermecorreia.com.br ou no canal do Instagram, no meu perfil do Instagram, @professor Guilherme Correia. Eu sempre estou mexendo no Instagram, então pode me adicionar lá, pode mandar mensagem por direct. E claro, se possível, se gostar, compartilhar com os amigos para que a gente amplie essa rede aqui de conhecimento, que eu consiga manter isso daqui, né? Porque quanto mais gente a gente tem assistindo, visualizando as nossas aulas, mais a gente vai colocando isso na lista de prioridades. Diante de tantas tarefas que eu tenho como advogado, como professor, como pai da Gabriela, marido da Bruna, né? A gente tem bastante coisa para fazer. Obviamente que a gente tem que colocar a lista de prioridades. E quando a gente tem bastante procura aqui no canal do YouTube, eu vou produzindo mais vídeos, tá bom? Então, vamos começar, sem mais delongas, vamos começar a trabalhar então com os princípios dentro do nosso Código de Processo Civil. Já queria te dizer basicamente que os princípios dentro do CPC, eles estão incluídos num livro, né? Livro 1 do Código, chamado de Normas Processuais Civis, e tá dentro da parte das normas fundamentais do processo civil, tá? E eu já queria dizer o seguinte, que esses princípios que a gente vai trazer aqui, a partir do artigo 2º do Código de Processo Civil até o artigo 11, então do 2º até o artigo 11, a gente tem uma relação de princípios, eles devem, olha o que eu falei, eles devem, não é que eles podem, eles devem nortear, direcionar toda a interpretação e aplicação das regras processuais. Então, me incomodo muito quando alguém diz assim, ah, mas isso é bobagem, isso é só um princípio. Não. Você tem uma regra, você tem que pegar essa regra e ler, interpretá-la à luz da principiologia. Eu não posso interpretar essa regra esquecendo da existência do princípio. Pelo contrário, eu pego esse princípio, eu entendo esse princípio e a partir desse princípio é que eu interpreto a regra. Tanto que ele coloca, o legislador, isso não é opinião minha, é vontade do legislador, ele coloca isso como uma norma fundamental do processo civil, ou seja, é o fundamento, é a base, é naquilo que se sustenta, beleza? Então o primeiro ponto é entender isso. Por que que eu preciso compreender os princípios? Você precisa compreender os princípios para conseguir interpretar de forma correta o que as regras processuais vão nos trazer. Agora, professor, princípio não resolve o problema, resolve muito, tá? Eu vejo que, aguinha na mão aqui sempre é importante, eu vejo que às vezes alguns alunos me mandam perguntas e na hora eu respondo meio que de bate pronto e tem nossa, professor, como é que você sabe isso? Você achou no código tão rápido? Nem procurei no código, mas eu sei o princípio
que rege essa questão. E com base nesse princípio fica muito fácil te responder. Então, às vezes o aluno fala assim, o cara juntou tal documento, o juiz vai me intimar? Vai. Por quê? Porque o contraditório manda fazer isso, acabou. Independente de ter regra específica em que parte do código que está essa regra, vai ter que ter contraditório. Beleza? Então vamos prosseguir analisando agora os princípios. E o primeiro que a gente tem está aqui no artigo 2º, tá? É óbvio que as nossas leis não serão leitura de dispositivos legais, mas naquilo que tiver dispositivo legal relacionado, a gente vai ler o dispositivo e vai comentar. Alguns temas são mais teóricos, sem previsão específica na lei, outros com previsão específica na lei, e assim a gente vai avançando. Então, eu sempre gosto que vocês tenham aí nas suas mãos, ou perto de você, ou na internet, uma abinha ali do Código de Processo Civil, tá? Então, Lei 13.105 de 2015, lembrando que já tivemos algumas alterações nessa legislação em 2016, 17, 18, 19, mas é o CPC que nós estamos falando, tá? Então, olha o que diz o artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, já vamos começar aqui trazendo para você o primeiro dos princípios que o Código traz. Ele traz um e um segundo junto, tá? Um e um segundo correlato. Qual é esse princípio? Princípio da inércia da jurisdição. Inclusive, esse princípio da inércia da jurisdição traz isso como uma característica da função jurisdicional. E vou além, uma característica exclusiva, melhor dizendo, da jurisdição. Por quê? O legislador faz lei porque ele quer fazer a lei. O povo deu poder ao vereador, deu poder ao deputado, deu poder ao senador, ele vai lá, acha uma situação que ele acha que precisa de lei, propõe um projeto de lei. Ninguém precisa pedir para ele. Mas tem aquela parada lá, professor, iniciativa popular. Sim, isso é uma forma de início de processo legislativo. Mas por mais que não haja isso, o legislador pode propor uma lei. Às vezes a gente vê leis do tipo assim, fizeram uma lei, professor, para dar um nome de uma rua homenageando uma pessoa. Pessoa essa que eu nem sei quem é. Pois é, ninguém pediu para o vereador, ele achou que aquilo era relevante, ele fez. Ele age de ofício na função legislativa. O Poder Executivo da mesma forma. Ele aloca os recursos para fazer as coisas naquilo que ele acha que é o certo. Ninguém precisa pedir para ele. Agora, o juiz não. O juiz não sai pela rua vendo situações injustas e sentenciando e decidindo. Não. Ele precisa ser provocado. Essa provocação, a gente vai ter uma aula na frente sobre isso, acho que até já tem uma aula aqui no canal sobre petição inicial. Ele rompe essa inércia da jurisdição por meio da petição inicial, por meio da apresentação da sua petição inicial. Tá? Então ele rompe, é inerte, está parado. O juiz está lá parado esperando o trabalho. Então, professor, você quer me dizer em outras palavras que se ninguém fizer pedido nenhum para o juiz, ele não tem o que fazer? Não tem. Tá? Se ninguém ajuizar nenhuma demanda no ano de 2020, 2021, daqui para frente, o juiz não tem mais trabalho. Mas isso vai acontecer? Claro que não. Mas ele precisa dessa provocação. Então o juiz só pode agir mediante provocação? Cuidado com essa frase. É necessário o rompimento da inércia. Mas, uma vez rompida a inércia, o juiz precisa impulsionar esse feito, tá? E esse impulsionamento aí ocorre por conta própria, aquela atuação que a gente chama atuação ex officio. Ou seja, o juiz faz isso porque a função dele é do ofício dele movimentar o processo. Então eu dei entrada no meu pedido, fiz minha petição inicial. O juiz vai ouvir o réu. Ouviu o réu trouxe, por exemplo, um fato novo, ouve o autor. Agora o juiz vai sanear o processo. Agora o juiz vai determinar a produção de provas. Agora o juiz vai
decidir o feito. Ou seja, eu não preciso ficar toda hora lembrando, ô juiz, está na hora de se sentenciar, está na hora de você produzir prova. Não. Esse impulsionamento do processo, até que tenha a sentença em primeiro grau, aí depois a parte vai lá e provoca o judiciário de volta, reabre a atuação jurisdicional por meio de um recurso, aí levando aquela questão para o tribunal até que se tenha um acórdão e assim por diante. Esse desenvolvimento do processo, ele ocorre por impulso oficial. E eu, na época do colégio, inclusive eu fiz um ano de engenharia antes de fazer direito e larguei, eu gostava muito de física, gostava muito de matemática, de química. Eu ainda acho que gosto, porque eu nunca mais estudei isso, né? Eu devo ter esquecido muita coisa, grande parte. E eu me lembro que nas aulas de física você tinha lá a inércia, né? Para romper a inércia eu precisava de uma força. E para parar, né? Então rompia a inércia, entrava em movimento. Para parar precisava de uma outra força. O impulso oficial parte dessa lógica. Uma vez que eu rompi a inércia, que eu dei o start ali na prestação jurisdicional, ele vai se desenvolver. Eu não preciso toda hora ficar provocando, tá? Então, cuidado. O processo inicia-se por iniciativa das partes, do interessado, apresentando a petição inicial, mas vai se desenvolver por esse impulsionamento feito pelo juiz e esse impulso é oficial, ou seja, ele age de ofício, tá? Agora, professor, o artigo 2º diz salvo as exceções previstas em lei. Tem exceção a essa regra? Primeiro, o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, que quando a lei possibilitar, o juiz pode dar início a um processo. O juiz pode romper a inércia da jurisdição e aí sim iniciar um processo, tá? É óbvio que você poderia pensar, o juiz ele pode ser autor de uma ação. Bom, mas se ele vai ser o autor, ele não vai ser o juiz da própria causa, tá? O que eu estou dizendo é aquele julgador, ele mesmo iniciar o processo. Isso é possível? Gente, regra, não. Porque se isso fosse possível, a gente teria um juiz parcial. Ora, se o juiz está vendo possibilidade de uma ação judicial aqui, é porque ele já está tendendo para um lado, por isso que ele não pode iniciar. Mas a lei autoriza, sim, excepcionalmente eu vou trazer a exceção que a gente tem, que é a mais importante de todas. O processo de restauração de autos. Quando você tem processo judicial, ele se desenvolve em autos, que podem ser físicos, em papel, hoje em dia, raridade, ou eletrônicos, né? Tá na nuvem. Pode ser que isso se perca. Tanto o físico se perdia muito mais. O digital, por enquanto, se perde pouco. Mas vamos supor que se perca. Vamos supor que dê lá um pau no servidor e suma o processo. Você vai ter um procedimento de restauração, de pegar de volta. Então, autor, quais são as peças que você tem aí? Traga para mim. Réu, quais são as peças que você tem? Traga para mim. Eu, juiz, tenho as minhas decisões, eu pego as tuas e as minhas e a gente volta a ter os autos do processo. Isso é um procedimento especial dentro do Código de Processo Civil, que pode ser iniciado por qualquer interessado e também pelo juiz de ofício, tá? Detalhe, no Código Antigo, deixa eu dar um golinho aqui só, no Código Antigo, no CPC revogado, a gente tinha a previsão de o juiz dar início a um processo de inventário quando nenhum dos legitimados dessem. Cuidado, tá? O novo CPC não manteve essa regra. Beleza? Então, princípio número 1 que analisamos aqui, inércia e o correlato a ele, digamos, o espelho dele ali, o que vem ao contrário dele, o do impulso oficial, mas que um decorre do outro, tá? Artigo 3º do CPC vai trazer um princípio que está dentro do CPC, mas que tem amparo constitucional, tá? Artigo 3º vai dizer o seguinte: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Esse é o princípio da inafastabilidade do poder judiciário. Alguns chamam de cláusula do acesso à justiça, tá? Eu disse que tem amparo constitucional? Disse. Onde está na Constituição? Anota lá para não esquecer. Artigo 5º, inciso 35. É a mesma redação? Não. São redações parecidas. Aqui diz
não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Lá a gente tem a previsão dizendo: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Muito parecido. Em ambos, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: olha, o judiciário, a análise jurisdicional de uma questão está aberta para você. As portas estão abertas. É claro que tem regras, tá? Como tudo tem regra. Então, um órgão público, você pode acessar o órgão público, mas tem regra. Tem órgão público, por exemplo, que não deixa você entrar se você não se identificar na entrada. Tem que ali apresentar o seu RG, tirar uma foto, ponto. Tem órgão público, por exemplo, o fórum, aqui em Curitiba pelo menos é assim, o que eu fico muito triste, não deixa entrar de bermuda. Eu adoro andar de bermuda, tá? Você tá de bermuda gravando agora, professor? Não, não tô de bermuda, tá? Porque tá frio, um pouquinho frio. Mas se tivesse, provavelmente estaria, tá? Então, é um órgão público, existe o acesso público, mas eu tenho que, infelizmente ali, ou felizmente, respeitar aquela regra de não poder entrar de bermuda. Um ônibus é um serviço público? Eu posso entrar? Pode, mas você tem que pagar a passagem ou apresentar lá a condição tua de isenção de pagamento da passagem. Então não é porque o serviço está aberto que não existem regras, né? Você pode adentrar, você pode usufruir, mas tem algumas regras de exercício. No processo jurisdicional é a mesma coisa. Olha, o Estado, né, desenvolveu, né, um negócio chamado processo para que você possa acioná-lo para que se exerça a jurisdição, que é uma função estatal. Tá tudo certo. Então, quando você me disser que sofreu um dano, ou seja, teve uma lesão ao seu direito, venha para mim. Eu vou analisar, eu vou ouvir a outra parte e vou te dar uma resposta. Ou, se você tem uma ameaça de lesão, você está com receio, olha, disseram que vão publicar uma notícia inverídica em relação a mim. E essa notícia, se eles publicarem, vai me causar um prejuízo gigantesco. Até então eu não tive prejuízo nenhum, eu não tive dano nenhum, mas eu estou ameaçado de sofrer esse dano. Estado, me dê uma resposta. Você vai evitar que ocorra esse ato ilícito, consequentemente esse dano, ou não vai evitar? Tá? Então, havendo lesão ou ameaça de lesão, o Estado diz: venha, eu vou analisar o teu pedido. Agora, cuidado, eu vou analisar o teu pedido depende de regras. Você tem que fazer isso como? Olha, tem que contratar um advogado, né, se for um procedimento regido pelo CPC. Esse advogado vai ter que seguir alguns requisitos lá da petição inicial, vai ter que respeitar os pressupostos processuais, as condições da ação, para que aí eu tenha condições de te dar uma resposta em relação ao mérito do seu pedido. Se você não cumprir isso, ok, eu vou te dar uma resposta sem analisar o mérito. O que eu estou dizendo é que, em princípio, a gente não tem essa vedação, essa proibição. Então, não há aquela situação que diga assim, é muito comum, né? Na família minha inteira, contando lado de pai, lado de mãe, deve ter assim uns 3 advogados, tá? Então, é muito comum os parentes me ligarem: ô Guilherme, eu posso entrar com uma ação assim assado? Pode. Ah, posso mesmo? É que eu ouvi dizer que talvez eu não ganhe. Eu falei, não, eu não falei que você vai ganhar, eu falei que você pode entrar com ação. Entrar com ação, dar entrada no seu pedido, o judiciário garante, né? A Constituição garante, o Código agora garante, é o acesso à jurisdição, é o acesso à justiça, é a inafastabilidade do Poder Judiciário. Agora, se a tua pergunta é, você acha que eu tenho chance de ganhar? Aí eu vou te dizer, tem, mas muito pequena. Ou tem 50% na minha visão, ou não tem, não adianta. Você vai perder, vai gastar teu dinheiro, vai gastar teu tempo, vai frustrar uma expectativa. Eu, no seu lugar, não ingressaria. Mas você pode? Pode. Agora, professor, isso é uma regra. Toda regra tem exceção. Tem uma exceção que é importante, que é a exceção da justiça desportiva, tá? Então, eu tô gravando essa aula agora, hoje é dia 29 de abril, tá? Inclusive hoje eu faço 16 anos de namoro com a Bruna. Professor, você está enrolando a Bruna há 16 anos? Não, porque eu tô dizendo que a gente comemora
tanto o aniversário do nosso casamento, que é 31 de março de 2012, nós casamos, mas a gente comemora 29 de abril de 2004, foi o dia que a gente começou o nosso relacionamento. Era um ficar já namorando, porque depois daquilo a gente não desgrudou mais. Ininterruptamente, 16 anos juntos, tá? Hoje casados com uma filha linda, Gabriela, tá? E um bebê vindo por aí, tá? Notícia breaking news aqui nessa aula. Em outubro chega mais um ou uma, ainda não sabemos o sexo, tá? Então vamos lá, passar desse momento fofinho da aula, que é a parte mais interessante, vamos lá. Professor, por que você falou do namoro com a Bruna? Só para dizer a data. Nesse período de pandemia que a gente está agora, e essa aula eu não sei quando você vai assistir, mas por enquanto estamos assim, estão suspensas as atividades esportivas. Então não está tendo campeonatos estaduais, o Campeonato Brasileiro já era para ter começado. Então o exemplo que eu vou te trazer envolve isso, tá? A Constituição, lá no artigo 217, prevê que há a justiça desportiva no Brasil. Já saliento que a justiça desportiva não é órgão do Poder Judiciário. Não é órgão do Poder Judiciário, tá? Isso é importante. É uma instituição privada, mas que a Constituição prevê como um meio de solução para questões que envolvam a disciplina, o regramento, o regulamento de competições esportivas. Em resumo, imagine que num jogo de futebol, um time tenha sido extremamente prejudicado pela arbitragem. É claro, o juiz deu um gol que a bola não entrou. A bola passou por fora, furou a rede e entrou. Gente, todas as imagens mostram isso. Tem 1 milhão de câmeras mostrando isso. O time que fez o gol disse, é difícil, mas a bola realmente não entrou. Tanto que a gente nem comemorou, a gente viu que foi para fora e o juiz deu o gol. Esse time prejudicado, ele pode ir ao Poder Judiciário? Pode, se ele esgotou a instância administrativa, que é, no caso, a Justiça Desportiva. Então ele vai ter que esgotar os recursos que existem dentro da Justiça Desportiva. Se lá ele não conseguiu resolver, aí ele chega no Judiciário. Se lá ele não tentou resolver ou ainda não esgotou e ele faz um pedido ao Judiciário, o Judiciário não vai analisar. Vai dizer, não posso analisar. Tem que esgotar a instância administrativa, tá? Professor, mas é automático? Perdeu na Justiça Desportiva, automaticamente isso vai para... Não. Você tem que pegar, entrar com uma ação jurisdicional, né, no Poder Judiciário tradicional e dizer, olha, já esgotei lá e provar isso, tá? Agora, professor, a gente não vê time fazendo isso. Eu me lembro lá que teve um ano que a Portuguesa, ela foi prejudicada por uma questão lá que aí, no fim das contas, ela foi rebaixada e o Fluminense não, né? Minha família inteira, parte de pai é de Santa Catarina, gente. Eu, inclusive, nasci em Itajaí, Santa Catarina. A minha família dos dois lados é de lá. Mas o lado do meu pai, praticamente 80% torce pro Fluminense. Lá eles torcem muito para time do Rio de Janeiro. Por questões históricas, antigamente só pegava a Rádio Globo e eles ouviam os jogos. Então a minha família inteira é fluminense. Eu tenho um carinho pelo Fluminense porque desde criança ganho camisa do Fluminense, meus primos são fluminenses. Eu sou paranista aqui de Curitiba e gosto do Fluminense, é tricolor como o Paraná. Os dois estão mal das pernas também, então tem isso em comum, tá? Mas digamos que se existe isso, é o meu segundo time. Meu primeiro time é o Paraná Clube, o segundo time é o Fluminense. Agora, é óbvio que eu sou realista, né? Eu não posso tapar o sol com a peneira. O Fluminense foi beneficiado várias vezes por esses negócios aí de virada de mesa e tal. E aí, nesse ano, ele de volta, inclusive eles brincavam, né? Quando tinha situações jurídicas muito complexas, chama o departamento jurídico do Fluminense que eles dão um jeito de resolver. E aí a Portuguesa foi rebaixada, e muitos dizem que injustamente o Fluminense se safou naquele ano. Não lembro qual foi o ano, 2016, 2017, não lembro agora. Mas, aí muita gente falou, mas por que a Portuguesa não foi para a justiça tradicional? Ela perdeu na desportiva. Porque parece que há uma regra na FIFA,
na FIFA, tá? Que diz que se você vai para a justiça tradicional, você é punido pela FIFA e pode cair para uma última divisão. Então os clubes não fazem isso, mas poderiam fazer? Poderiam. Pega outros exemplos, outras competições de vôlei, de basquete, não importa. Tem que esgotar a instância administrativa para só depois ir para a jurisdicional. Então essa seria uma exceção à regra da inafastabilidade do Poder Judiciário. E quando cai em prova a exceção, é justamente essa, tá? Agora, analisando ainda o artigo 3º, é importante frisar. Ele diz que o judiciário é inafastável, mas ele não diz o seguinte, olha, você tiver algum problema na tua vida, você tem que ir para o judiciário. Não. Ele diz, o judiciário está de portas abertas para você, tá? Mas você não precisa necessariamente vir ao judiciário. Vocês viram que eu me viro aqui? É que aqui tá bem uma janela aqui do meu escritorinho aqui, que em breve perdê-lo-ei, né, pro baby, tá? Então tem que aproveitar. E tá um sol bem bonito, um dia lindo de sol aqui em Curitiba. O que já foi raridade, mas nesse ano está sendo regra, nesse período de quarentena. E tem uma igreja bem bonita aqui na frente. Então eu gosto de olhar, bonito, contemplar. Tem bastante área verde aqui na frente, é bem legal, tá? Mas voltando. Então, como eu disse, o Estado abriu as portas do Poder Judiciário e disse, olha, é inafastável, eu vou solucionar o teu problema. Mas, repito, ele não disse assim, olha, qualquer problema eu que resolvo e ninguém mais pode resolver. Não. Olha o que diz o parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Quem quiser anotar, forma da lei é a Lei 9.307 de 96, que prevê a arbitragem para solucionar casos. Tá em voga, aqui tá recente, saiu do forno. Segunda-feira foi anunciado que a Boeing rompeu lá com a Embraer. Não quero mais comprar a participação tal. Vocês descumpriram uma parte do contrato. A Embraer diz, não descumprimos nada e eu quero que me ressarça do prejuízo que eu tive pelos investimentos que eu fiz. Está sendo solucionado por arbitragem. O quê? Boeing e Embraer falam assim, não, o judiciário para resolver esse nosso problema, caso exista, jamais. Por quê? Não confiamos no judiciário, ou porque o judiciário é muito lento, ou porque o judiciário não tem juízes capazes desse conhecimento muito específico nosso aqui. Pode ser que sim, é natural. Então vamos escolher uma câmara arbitral. O que é isso? Arbitragem, eu escolho um terceiro ou um grupo de terceiros que vai solucionar o meu caso. Mas quem escolhe? As duas partes envolvidas, e a arbitragem é assunto para uma outra aula, tá? Aí olha o que diz o parágrafo 2º. O Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Está dizendo, olha, estão abertas as portas do judiciário. Se vocês não conseguirem resolver o problema, tragam para a gente dá uma solução. Mas isso não impede de a gente tentar solucionar isso aí de forma consensual. Como, por exemplo, mediação, como, por exemplo, conciliação. Tanto que o nosso procedimento prevê conciliação e mediação prévia na maioria das ações, tá? Aí ele diz no parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual dos conflitos deverão ser estimulados, incentivados, fomentados por juízes, advogados, defensores e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Vejam, é um código dizendo, galera, para de pôr tudo nas costas do Estado. Para de pôr toda a solução dos teus problemas nos ombros do Estado. O Estado, ainda que receba o seu pedido e vai receber, ele vai tentar a todo momento, sempre que possível, obviamente, que vocês solucionem consensualmente. Por quê? Quando o acordo é bem feito, é claro que é válido. Eu sempre gosto de falar de questões, por exemplo, de direito de família. Eu me incomodo muito quando eu vejo um pai e uma mãe que estão se odiando naquele momento, por qualquer razão, e que tem um filho em comum. Esse filho é complicado, né? Porque os dois se amam, se odeiam, mas o filho os dois amam. Então, eu amo mais que tudo meu filho, mas odeio ela. Ela ama mais que tudo o filho, mas me odeia. Então, nós temos um amor em comum e um ódio recíproco também. Aí a gente não consegue chegar num acordo de como será a guarda dessa criança. Ah, vai ser compartilhada. Tá bom, mas como que vai ser? Quais são as regras desse compartilhamento de guarda? E a ideia da guarda compartilhada é que os pais consigam conversar. Eles não conseguem.
Aí ele chega e fala, não tem acordo, juiz, resolva você. Meu Deus, que loucura. Pensa, o juiz não tem filho, talvez. Ou se tem, o filho que ele tem é o dele, não é esse. Será que esse juiz vai ter tanta preocupação com essa criança quanto você, pai, quanto você, mãe, tem? Por mais que o juiz se esforce, o máximo, ele não vai ter o que você deveria ter. Por quê? Ele não ama essa criança. Para ele, é mais um processo judicial de tantos outros que ele tem para julgar, sem aqui criticar a atuação do juiz, não é isso. Ele tem um volume gigantesco. Se ele for pegar afeto por todas as crianças que ele vai julgar a causa, meu Deus, ele vai se apaixonar por várias, não tem condição. Então, ele vai decidir de acordo com a lei, fria, muitas vezes. É muito legal, é muito melhor que pai e mãe que amam essa criança escolham o destino dessa criança e entrem em consenso. E o Estado vai auxiliar isso? Vai. Mas lembrando, ele vai dizer, olha, tô aqui. Se não resolverem, eu resolvo. Sem problema nenhum. Eu vou dar a última palavra. Mas isso não significa que eu não vou incentivar que vocês usem de outras formas para solucionar os conflitos. Então, cuidado. A inafastabilidade do Poder Judiciário quer dizer o Estado se coloca à disposição das pessoas para solucionar os problemas. Mas não quer dizer que ele impõe a sua solução sempre, no sentido de que, se vocês tiverem um problema, eu sou o único possível solucionador. Não, isso a lei nem a Constituição prevêem. Beleza? Fechamos aqui então, para ela não ficar muito longa, já adianto que as nossas aulas aqui terão de no máximo 30, 32 minutos, algumas um tempo um pouquinho menor, quando o tema for menor também, mas eu não quero ultrapassar de 32, 33, não, senão fica uma aula muito longa e você acaba se desligando. Então, eu vou dividindo em partes. Então, na volta, né, quando eu gravar a próxima aula, muito em breve, eu pretendo tentar gravar isso aqui com uma certa constância, a gente vem para a aula 2 para continuar a análise dos princípios. Então, analisamos aqui inércia e impulso oficial e na afastabilidade do Poder Judiciário. Já na aula 2, a gente já começa com razoável duração do processo. Beleza? Mais uma vez, peço muito para você. Se gostou, dá um joinha, compartilha esse vídeo, passa para frente, tá? E mais, aproveito para te fazer uma perguntinha já nessa aula, aproveitando, tá? O que você entende por razoável duração do processo? Coloca nos comentários aqui embaixo o que é razoável duração do processo para você. E aí eu vou olhar as respostas que vocês deram, vou eventualmente comentar algumas delas que foram trazidas ali na gravação da próxima aula e vou aprofundar esse tema aí. Beleza? Um beijo no coração, bons estudos e até mais.